Olá, tudo bem, pessoal? Bom final de tarde, bom início de noite. Estamos aqui, vamos lá, né? Vamos continuar a nossa semana para falar um pouquinho sobre medo. Vamos continuar falando essa semana sobre algo que é tão sério e que, se você falar que você nunca teve um medo na sua vida de nada, nunca, não é possível, né? Medo é uma coisa natural, né? Aquela coisa assim, ó, se você for assaltado, você teve medo, né? Se é um lugar escuro à noite, você teve medo. Se perdeu uma pessoa querida, às vezes você tá com uma pessoa que você ama doente, você tem medo de perder, né? Então, medo é algo muito natural, medo é algo muito cotidiano para nós, é muito real. Mas o problema é quando ele se torna algo que você não controla mais. Ou quando você tá olhando para aquele medo e você não tá conseguindo mais ter reação. Então vamos entender hoje algumas coisas importantes sobre o medo. A gente vai classificar os medos em 5 tipos. Quando a gente classifica o medo em 5 tipos, ó, eu esqueci de pôr o fone, hein? Vai ficar ruim o som. Peraí, deve tá ruim o som, né? Então vamos pôr que o som vai melhorar. Quando você vai classificar o medo em 5 tipos, é muito sério, porque tem uma forma no sentido de que cada medo é uma coisa, né? Na realidade, são os momentos do medo, que existem tipos de medo conforme o momento em que ele foi associado à sua mente, né? Então, às vezes tem medos que ele acontece no teu corpo hoje, na tua mente, aquela sensação de angústia do medo, mas ele está associado a situações do passado. Tem coisas do medo que eles estão associados a situações do presente, outras a ansiedades do futuro. Tem medos que são traumáticos, tem medos que não são traumáticos. Então a gente vai desvendar um pouquinho sobre isso. Porque dependendo daquilo que você identificar hoje, por isso tente guardar esse tempo, né? Tente guardar esse tempo aí de 20 minutinhos, hoje o máximo que a gente vai até 7h30, mas tente guardar esse tempo. Hoje até não trouxe um convidado, porque até em cima do que a Babi falou ontem, quem não viu a live com a Babi ontem, vale super a pena você entrar no YouTube, tem no IGTV, também tem lá no YouTube, canal Amanda Baldoni, tem lá, você sobe, pode até se inscrever para você receber os vídeos. E é muito legal quando você vai associando o teu momento e vai entendendo essa conexão que o teu cérebro faz para que você coloque abaixo esses medos, né? Não tem o porquê você permanecer paralisado. Então vamos a alguns conceitos que são fundamentais que vão desvendar. Vou fazer assim na tua mente, né? Pensa, ponto número 1, o que é o medo? O que é o medo? O que é medo? Né? Porque na nossa cabeça a gente sente angústia e acha que é medo. Às vezes a gente só sentiu angústia, não sentiu medo. Medo são situações que você olha e te trazem receio, como se imagina fisicamente como se você desse um passo para trás e elas te paralisam. O medo é um fator de paralisação, é um fator que faz você parar. Então, mais ou menos assim, vou dar um exemplo simples que vai fazer você assimilar na mente, ok? Imagina que você vai atravessar uma rua e o sinal vermelho abriu e vem um carro correndo e você para. Saiu da calçada, mas você não chegou a atravessar. Então, sabe aquela coisa assim, parou porque veio o carro e ele atravessou? E se você tivesse tido ousadia nessa hora, você teria sido atropelado. Então, até a ousadia tem a hora certa, né? Então, é um medo. Ah, isso é ruim? Não. Nesse momento, ele foi uma proteção para tua vida. É um estado emocional. A gente vai explicar um pouquinho esse tipo de medo daqui a pouco, né? Existem medos que foram gerados por situações de machucaduras emocionais, por agressões verbais, por agressões físicas. Esses medos gerados por agressões que estão ligados ao passado são machucaduras. Por que ele paralisou? Porque você não quis mais fazer alguma coisa, porque você não quis mais evoluir nas coisas, porque você não quis mais ir adiante. Então paralisou. Então tem um medo, né? Coisas atuais, né? Puxa, tô vendo essa situação do Covid-19 e tudo mais, e eu tô paralisado, tipo, eu não consegui mais desenvolver o projeto que eu tava desenvolvendo. Eu tive medo. Então, como é que eu sei se é medo?
Você vai saber se é medo se você sentiu paralisar. Se você sentiu que aquilo que você estava tendo de resultado paralisou, se você sentiu que aquilo... Aí você começa com um monte de desculpa, no fundo é medo. Qualquer situação que por trás dela está uma paralisação, ela está acometida de medo. A gente explica bastante sobre medo no curso Reorganizando. Faça que você não vai se arrepender. Depois você vai me agradecer e ainda vai gravar depoimento aqui pra mim, né? Porque é reorganização e reestruturação da tua mente para você produzir resultados. E é muito sério, porque quando você tá ali, naquele dia a dia e tal, e aí, pá, frustrou meu projeto, aconteceu uma situação, e aí paralisou, se não paralisou, o medo é só o estado emocional, aconteceu e foi embora. Mas uma vez que paralisou, o medo está aí dentro da tua mente. É um processo natural que, uma vez enfrentado, vai produzir uma reorganização emocional e você vai produzir muitos resultados na tua vida. Agora, se você não viver essa reorganização emocional, dá tempo de você chamar alguém aí que precisa ouvir falar sobre medo, chame aí no teu Insta ou no teu WhatsApp, no teu Telegram, né? E uma vez paralisado e não tratado, eu posso chegar a uma enfermidade de depressão, posso chegar a uma enfermidade de síndrome de pânico, eu posso chegar a andar numa rua e não andar mais, né? Então é muito interessante você ajustar aqui o que é o medo e em 5 fases que eu vou falar pra você agora, pensa o seguinte: eu vou te dar 5 situações que o medo pode ter acontecido e eu quero que você vá acompanhando comigo. E você vai pensando, se a situação, tá? Se a situação te paralisa, é medo, tá? Se a situação é só uma tristeza, é só um momento de 2 minutos, ela é uma angústia, ela é uma ansiedade, mas ela não é medo. Mas trouxe paralisação, você parou de trabalhar, você parou de vencer, você parou de vender, você parou de ligar pro cliente, você parou de aparecer na televisão porque você tinha aconteceu uma situação, você parou de cantar, você parou de dançar, né? Você parou. Aonde você parou, o medo ficou. Então pensa, medo é relacionado a parar. Medo é relacionado à paralisação, tá? Então aí você vai entender que se é medo ou não. Paralisou, tem paralisação, tem morte, tem o susto, né? Aquela coisa assim, não quero mais fazer, não quero mais enfrentar, não quero mais ouvir falar. Tem medo aí que você precisa enfrentar e que você precisa ajustar, né? Isso é muito, muito, muito sério, né? Aqui, ó. Tem um medo que me paralisa. É quando a pessoa levanta a voz, ó. Isso aqui é sério. Provavelmente focado em algum trauma do passado não tratado. Aliás, muito boa essa colocação aqui da Cláudia. Eu vou colocar daqui a pouco. Então vamos aos tipos, ok? Tá preparado? Tá? Então vamos falar de 5 tipos. 5 situações onde o medo pode acontecer e ele pode permanecer ou não. Uma vez enfrentado, ele vai sair. Uma vez não enfrentado, ele vai ficar, tá? Então vamos lá. Primeiro, medo como estado emocional. O que é o medo como estado emocional? É esse medo que eu dei o exemplo do carro que passou na rua e ele tá no sinal verde e você no vermelho, né? E aí foi aquele momento. Então, isso é o primeiro tipo. É um medo no estado emocional, que ele não passa de 2 a 5 minutos, para falar tecnicamente 1 minuto e meio, tá? Então, o que aconteceu ali? Houve um incidente imprevisto, um assalto, alguém que buzinou, uma situação que alguém gritou, né? E aquilo chocou e trouxe para o cérebro o registro tá? Então é assim, é mais ou menos isso. O cérebro acendeu a luz vermelha, porque tem um risco, porque tem um receio, porque você precisa proteger, você precisa se proteger. Então o medo enquanto estado emocional, ele é só um momento e ele vai passar ali rapidamente, é só você enfrentar isso, tá? E aí você vai continuar andando, você vai ali pro próximo passo, enfim, agora o sinal verde abriu, vamos passar. Tá? Agora, enfim, não me assaltou, achei que ia assaltar, não assaltou, entrei correndo em casa, ok, vou beber uma água, vou respirar, vou conversar com alguém, acabou, tá? Então lembre-se, o medo enquanto estado emocional, ele é uma rápida paralisação por defesa.
tá? O teu cérebro tá te defendendo de uma situação que você só viveu ali naquele momento e que qualquer pessoa normal teria medo. Ah, eu não teria medo não se eu visse um caminhão com 2, 3 metros de altura vir passar em cima de mim. Não, realmente então você é louco, porque isso não é hora de ter ousadia, né? Ah, não, eu não ia ficar com medo não se viesse me assaltar, eu ia bater no assaltante. Também falo que essa não é uma ousadia burra, né? Por quê? Porque não existe você bater no assaltante, não é prudente, não é sábio, não tem fundamento, tá? Ah, eu tive medo porque por 2 minutos a médica me chamou e falou, ó, teu marido corre o risco de morrer. Medo natural de perder o marido, medo natural. Teu filho corre um risco na cirurgia. Olha, precisa orar, precisa falar, resolver, porque vocês têm que, não sei se vai dar certo a cirurgia. Puxa, um medo natural, né? Lógico que eu vou ter medo. E você tá falando que meu marido vai morrer, eu não vou ter medo, não vou ter medo de viver sem, vou achar legal, vou aplaudir, né? Isso não é normal, gente, tá? Então o medo enquanto estado emocional é uma reação da tua mente. Puxa, você tá me dando uma notícia, eu tô diante de uma situação que me paralisou, que me parou. Meu cérebro parou pra pensar, meu cérebro parou pra se defender e ele pode vencer, ok? Então isso é o medo no estado emocional. O segundo medo é sobre traumas do passado. Esse é o mais comum, tá? E é o que a gente mais tem. Tá aqui, ó. Meu filho sofreu bullying há 3 anos e atualmente vê a cena deixando de fazer as coisas que ele gosta. Por quê? Porque o cérebro registrou. O estado emocional pode virar um fator do passado? Pode, porque se gerar um trauma, tem pessoas que foram assaltadas uma vez na vida, ou sequestradas, ou viveram, como ela tá colocando aqui, bullying, ou viveram coisas das mais variadas, e aí a pessoa, quando você olha, você fala, meu Deus do céu, ficou lá, aprisionada, que a gente fala, né? Então, é muito, muito sério. A Ana Paula tá perguntando aqui se vai ficar gravada a live, tá? Não tá. Fica no IGTV pra você indicar pra pessoas que precisam ouvir falar. Fica aí assistindo e indica. Então, enquanto o trauma do passado, escuta o que eu tô te falando. Imagina o seguinte, com 10 anos de idade, você sofreu um abuso. Com 5 anos de idade, você foi atravessar uma rua e foi atropelado. Com 10 anos de idade, dando exemplos, tá bom? Você perdeu seu pai, teve medo de ficar sozinho, né? Aqui a Tati tá colocando uma coisa aqui super interessante, ó. E hoje em dia, após 30 anos, se alguém gritar, eu tremo toda. Por quê? Porque quando eu era criança, eu às vezes tinha mania de, quando o João me deixava... Eu tenho um filho de 6 anos, queridíssimo, um doce, super inteligente, mas também sapequíssima. O pequeno é sapeca, mas é menos levado. O João é mega inteligente, então ele dá nó em pingo d'água. Então, às vezes a gente tá lá e tal, e às vezes o João fala uma vez, sabe aquela coisa da mãe? Fala uma vez, falo 2, falo 3, falo 4, falo 5. Depois das 5 eu desisto, dou um grito, sabe como é que é? Um dia eu orando, o Espírito Santo colocou no meu coração, não grite mais. E às vezes você falha, bispa? Falho. Eu falho às vezes. Mas é muito sério, porque eu percebo que o João paralisa, ele fica... como se ele gerasse um trauma. Eu conheço muitos casos que eu já tratei em sessões profissionais e em coisas também espirituais, em cursos, dos quais a pessoa travou por causa de gritos, né? Que a pessoa travou porque ela apanhou muito. Então o que aconteceu? Porque a pessoa travou porque ela foi abusada, porque a pessoa travou... porque ela morre de medo hoje de passar necessidade. Por que ela morre? Porque aos 5 anos de idade ela passou fome. Então, o que é o medo focado no trauma do passado? Existe um fator do passado não enfrentado a ponto de ser liberto do medo que você ainda tem. Então, quando o teu cérebro vê qualquer coisa ao teu redor que assimile, que você faça assimilação com aquele momento... Então, por exemplo, eu vivi violência, eu vejo violência, eu paraliso. Eu vejo gritaria, eu paraliso. Eu começo a passar nesse... começou o Covid-19, tá falando na televisão que as pessoas vão passar necessidade, que as pessoas estão precisando do auxílio do governo e que as pessoas estão perdendo emprego, 5 milhões de pessoas perdendo emprego nos Estados Unidos e tal. Aquilo me paralisa, por quê? Porque no passado eu já passei necessidade. Então, a informação atual remete a uma informação que tá lá no seu cérebro, tá? De que você
tinha algo que você associou imediatamente. O seu cérebro faz isso em segundos. 1, 2, 3 e já. Pá, ele associa. Você é uma pessoa inteligente, você foi feita por Deus, você foi feita uma pessoa à imagem e semelhança de Deus para ser inteligente. Então o teu cérebro vai associar. Tem coisas que você nem sabe porque você tem medo, porque você nem lembra, porque estão numa coisa que a gente chama inconsciente. Lá no curso você aprende que 30% de você é consciente e 70% é inconsciente. Tem coisas que você nem assimila aonde está o trauma. Por que eu não assimilo onde está o trauma? Porque você não sabe, a tua mente bloqueou, ela não é normal isso, você não lembra. Então, algo muito importante, eu preciso tratar os traumas do passado se existem situações que te paralisam hoje, sim. Como é que eu sei se esse medo está baseado num trauma do passado? Porque não foi uma coisa que aconteceu hoje. Se não foi uma coisa que aconteceu hoje, não foi repentina, não foi 2 minutos, como eu expliquei o primeiro medo, que é um estado emocional, se ele não tá ali, ele tá onde, gente? No futuro ele não vai estar, tá? Então ele vai estar associado ao passado. Então os medos baseados em situações do passado que você não tratou. Como eu trato isso? Né? Você precisa de fazer o curso. Como eu trato isso? Você precisa associar as ideias atuais. Então você precisa saber quem é a pessoa de hoje, associar com a pessoa do passado. E aí eu avalio, falo, pera um pouquinho, ó, eu não sou isso. Tá? E aí você vai conversar sobre isso ou com alguém. Se você não conversar sobre isso com alguém, você vai no mínimo do mínimo sentar e falar, escrever sobre isso. É possível escrever sobre um trauma? Sim, isso faz um bem tremendo. Agora não só escreva. Se você escrever, você leia em voz alta para você ouvir o medo que você está confessando que você tem. Quando você começa a assumir que você precisa ser liberto daquilo, quando você começa a assumir que aquilo não te faz bem, já é uma forma... A Cláudia tá aqui perguntando qual curso. Reorganizando. Clica na bio, você vai ver lá que chama Reorganizando. É uma reestruturação emocional para depois você ir para uma reestruturação prática de objetivos, talentos e valores. Mas antes de você reorganizar o prático, que é o teu tempo e as tuas atividades, você precisa reorganizar o teu emocional, tá? É um conjunto de 18 aulas muito legais, todas em vídeo e com 18 exercícios que vão te transformar, porque tem um exercício prático, tá? Terceiro tipo de medo é os medos das situações atuais. Eu perdi o emprego. Aconteceu agora, gente. Eu perdi, é verdade, é um fato. Medos de fatos atuais. Me paralisou. Por que me paralisou? Porque eu não esperava. Então é um medo em situações atuais, e aquele medo que a tua expectativa, vamos supor, você chegou lá em dezembro para janeiro e fez um planejamento super legal, você trabalha com vendas e fez um planejamento super legal das suas vendas para 2020, baseado num plano de ação, você sabia para quem você ia vender, o que você ia argumentar, o que você ia fazer, tá? Vou dar um exemplo. Aí veio o Covid-19, você não vendeu mais nada, você nem abriu o teu negócio, você não consegue nem trabalhar, você tá em casa. Então, por que me vem um medo? Por que me paralisa num primeiro momento? Né? A Isabel tá escrevendo aqui, ó, medo do inesperado. É exatamente, isso aí é o próximo que eu vou falar. Esse, aliás, que ela tá falando aqui é super, super importante. Então é aquela coisa assim, aconteceu uma situação agora, me paralisa porque eu tinha um plano na minha cabeça, mas acontece que saiu tudo do meu controle. Mulheres, então, podem sair todas da live agora. Porque mulher não gosta de controlar nada, não é isso? Né? Ah, não, eu não gosto de organizar minhas coisas e saber que não vai acontecer nada novo. Vai ser tudo do jeito que eu planejei. Se você é perfeccionista, então, e independente, piora. Por quê? Ah, porque você quer controlar e você fez seu plano de ação. Eu, Amanda, sei o que é isso. Eu sou desse tipo e eu enfrento isso. Eu gosto de planejar, eu gosto de organizar, eu gosto que as coisas aconteçam dentro do controle e milhões de vezes elas não acontecem. Quero morrer do coração, né? Mas elas não acontecem, tá? Então, o meu medo, enquanto situação atual, se tem um fator real no teu dia, puxa, perdi o emprego. É natural que você sinta medo de passar necessidade, gente.
É natural que você pegue por 2 minutos, por alguns dias, você fique repensando em reestruturar. O que eu faço com esse medo? O que eu faço com o medo enquanto situação atual? Eu vou reorganizar. Não adianta que eu vou falar sempre essa palavra porque ela tá dentro de mim há 2 anos. Eu passei por esse processo e isso foi muito bom pra mim. Então eu falo do que eu vivo, não tem jeito, tá? Mas eu vou sentar e reorganizar. Aquela planilha não vai mais funcionar, aquela atividade não vai mais funcionar, aquele tipo de venda não vai mais funcionar. E por que você tá travado se o Covid-19 é a realidade na vida de bilhões de pessoas e não só na sua? Então, o que eu faço com o medo de situações atuais? Eu não vou potencializar no meu emocional, eu vou ser prática comigo. Senta com papel, com caneta na mão, respira, toma água e fala, vamos sentar aqui e pensar nova estratégia, porque tem jeito. Se tem jeito pro outro, por que não tem jeito pra você? Você quer parar de achar que não tem jeito pra você, pelo amor de Deus? Né? Tem jeito sim, tem estratégia sim, tem pesquisa de mercado, tem momento de conseguir na internet, dá, né? A Isabel, eu amo a Isabel, a minha assessora, ó, a minha assessora aqui, psicóloga maravilhosa que eu amo. Ela tá colocando aqui, você vai ressignificar, é verdade, os coaches usam essa palavra, os psicólogos também gostam dela, né? A Amanda, você fala assim, muda essa sua cabeça que tá tumultuada, né? Mas esse é o termo certo, ressignifica. Né? O que acontece? Eu tô achando que a minha venda tem que ser assim, tá bom, ela não vai mais ser assim. Qual tipo de venda que eu vou ter? Qual tipo de mercado que eu vou ter? Qual tipo de situação que eu vou enfrentar? Tá? Reorganiza isso porque vai dar, tá? Eu tive um aluno agora no curso de coach financeiro, o Pedro, fiquei tão feliz com o testemunho deles hoje, tava comentando com as meninas. Eu fiquei muito feliz com o testemunho dele porque eu na terceira aula do curso eu falei, ó, é o seguinte, hein? Pode parar. Não, meu negócio tá fechado e só vai voltar. Organizei o que eu tinha em caixa pra dividir em 3 meses e daqui 3 meses eu penso. Falei, como é que é? Você tá com medo do quê? De mudar de estratégia? Você tá com medo? Por que tá te paralisando? Não parece medo. O medo de situações atuais, às vezes não parece medo porque ele não traz angústia igual as coisas do passado, entendeu? Mas tá aí o medo, por quê? Porque a tua resposta foi uma resposta de paralisação. Daqui 3 meses eu reorganizo isso e vou ver o que eu vou fazer. Não, você vai reorganizar já. Porque você vai entrar na internet e você vai pesquisar o que o teu mercado tá fazendo. Você vai pensar como é que você consegue fechar contrato agora para executar depois. Eu sou arquiteto, não, você vai. Aí ontem no curso ele falou assim, preciso te falar que eu fechei 2 contratos novos e preciso te falar que eu estou com uma nova área de atuação profissional que eu descobri e tá sendo super bom. Falei, tá vendo? Então dá pra reorganizar. Então pensa, não vai te paralisar, ok? Se você não quiser, não vai te paralisar. 4º tipo de medo. Medo aí sim, do inesperado, de situações futuras. Esse é um medo que a gente chama de ansiedade, medo acometido de ansiedade. Você tá paralisado pelo que não aconteceu. Socorro! Socorro, tô querendo morder, vou comer você vivo, né? Aí se cair na minha cabeça, e se meu filho morrer, e se eu não conseguir chegar lá, e se der errado, o sangue de Jesus tem poder, né? E se isso é um medo que ele vem, esse medo do inesperado, ele é trabalhado na tua mente pelo teu estado de ansiedade. Ele começa na tua ansiedade, não no medo em si. 90% das vezes, ele não tá em traumas nem do passado e nem em situações atuais. Ele tá no estado de necessidade que ao longo da tua vida você acumulou. Porque você quer ser controlador, porque você quer entender tudo, porque você quer entender o amanhã, o hoje, o depois. E se meus filhos... não, exatamente isso aqui que a Ana Paula tá falando, sofrer por antecedência, tá? E se meus filhos não tiverem escola? Aí você pergunta pra mim, Amanda, você já viveu isso? Já, gente. Quando eu fui ter filhos, eu ficava assim, e se meus filhos não forem ter sustento? E se meus filhos não forem felizes? E se meu filho não tiver amigo? Até isso eu pensei, porque eu sou tão acelerada, que até isso eu pensei, e se meus filhos não tiverem amigo na escola? Pelo amor de Deus, deixa eu te falar uma coisa, você que é pai e mãe, né? Ele vai sofrer. Ele vai ter que construir a vida dele. Se frustrar, amei a live da Márcia aqui na sexta-feira, assiste no YouTube que tá lá. O seu filho vai precisar ser frustrado para crescer. Você foi frustrado para crescer? Nas dores você cresceu? Nas dificuldades você venceu? Então eu quero te dizer que seu filho vai ter que vencer algumas coisas.
E aí que tá, e você vai ter que deixar. Então, gente, é muito sério. Medos de situações futuras, medo do inesperado. Para do e se. Ontem a Bárbara falou um negócio aqui incrível. Aliás, esse foi o medo que projetou sobre ela o estado de necessidade que ela contou aqui. Ela foi transformada. Ela contou aqui da transformação dela. Você lembra que ela contou aqui que ela fez esse medo, do inesperado, com situações do futuro? Você precisa. A Mayra tá falando aqui, ó. Eu fiquei desempregada e estou paralisada por conta dessa pandemia. Então, você não tá paralisada. Você vai se reorganizar para pensar uma estratégia pro agora. Uma das coisas que a gente ensina muito no Reorganizando, que eu gosto muito, é você adequar na tua mente o que são objetivos. Porque objetivo pra gente é sonho, objetivo não é sonho. Lembra de uma frase que vai ficar no teu interior aí, objetivo é o próximo passo. Qual que é o próximo passo da Amanda e por que ela quer aquele próximo passo e como que ela vai fazer? Objetivo e estratégia é o próximo passo, não é o sonho que eu tenho pra 2025. Tá? O sonho, eu vou chegar no sonho quando eu somar de objetivo em objetivo. Primeiro isso, segundo isso, terceiro isso, quarto isso. Por que a gente morre de ansiedade? Porque você sonha em comprar um apartamento dos sonhos, mas acontece que você não tá nem pagando teu aluguel. Ai, meu Deus, por que você fica travado? Porque você não tá no próximo passo, você tá no sonho de 2025. Você tá falando daqui 5 anos, mas você não tá falando daqui 5 dias. E quando você vai de 5 em 5 dias, você chega daqui 5 anos melhor, com mais patrimônio, com mais efetividade profissional, com mais saúde, com mais gás. Eu perdi 18 quilos. Falta 18 ainda, tô no meio do caminho. Sabe como é que eu perdi 18 quilos? Planejando a semana e não mais o mês. Tô falando pra vocês, isso é real. Planejando o dia e a semana. Porque quando eu planejava o mês, eu tinha que perder 5 quilos, não dava certo. Agora quando eu planejei 1 quilo pra semana, deu certo. Tá? Então lembra, meu objetivo é o próximo passo. Então saia um pouco do futuro. Eu tenho que pensar no futuro no sentido de planejamento, de organização, tá? Você tem que pensar no futuro no sentido de planejamento e organização, mas você não tem que pensar no futuro no sentido de ficar com a tua mente lá, tá? Se eu tô com a minha mente, eu tô com a minha mente lá, tô no futuro. Você tá no futuro pra quê se o seu dia é hoje, não é amanhã? Tá? Não viva nem no passado nem no futuro, você tem que viver no presente. Passado eu retenho o que é bom e vou trabalhar o que não é bom pra me descartar. Futuro eu vou planejar e Deus vai mudar umas coisas no meio do caminho e você não vai morrer por isso, tá? Então você vai desmistificar, traz a tua vida mais pro presente pra você ser mais feliz. Senão você vai viver acometido por medos e por ansiedades, tá? E o último tipo de medo, pra gente falar que é muito importante, é o medo que vira síndrome de pânico. Já ouviu falar? É o medo que você não sabe nem de onde ele tá mais, porque você somou medos do passado com situações do presente e já tá na ansiedade do futuro. Quando eu gero a síndrome? Quando todos eles acontecem. Quando o conjunto todo acontece. Tá? Então aí eu tenho o estado emocional de situações repentinas que aconteceram em 2 minutos. Eu tenho situações do passado não tratadas. Eu tenho situações do presente que me geraram ansiedade e eu não consegui enfrentar, tá? E eu tenho uma ansiedade doida por causa do futuro. Quando soma medo do passado, presente e futuro, quando os 3 tipos de medo entram aqui nessa mente aqui, fazem uma bagunça, tá? Pensa uma bagunça, aí existe uma coisa chamada síndrome. Ela não fica mais só na mente. Ela vai trabalhar o corpo, tá? Olha lá a Isabel falando. Isso é o mesmo que um conjunto de sintomas, exatamente. Não tem, a síndrome de pânico não é por causa de um dia do assalto. Não é por causa da necessidade que você passou no emprego. Não é por causa da questão só do meu marido que me bateu. Ela vai somatizar, ela vai somar um conjunto de informações de medo que você deixou. E nesse conjunto de medo, o que aconteceu? Você gerou uma síndrome. O teu corpo não tá mais conseguindo ter a reação. Aí eu vou ter que tratar. Vou ter que tratar com psicólogo, com psiquiatra, talvez sim. Bons profissionais. Vou ter que tratar com oração e Deus? Com certeza. Vou ter que tratar com mudanças de hábitos e comportamentos? Sim. Vou tratar com uma coisa que eu falo no curso que eu amo muito, que chama enfrentamento. Você vai ter que enfrentar você. Ninguém vai enfrentar você, só você mesmo. Eu tenho um exercício de espelho. Você sabe que esse negócio de fazer live é legal? Que você sabe, tô vendo que o meu nariz é batatinha e tudo mais. Eu não tô nem aí, eu acho legal. Eu não tenho problema com ele, mas eu já tive. Mas o espelho faz você se enfrentar.
E será que eu consigo me enxergar como Deus me enxerga? Ou será que todo esse conjunto somatizou uma paralisação no corpo? Às vezes a pessoa não toma banho e não sai de casa. Ou numa depressão ou numa síndrome de pânico. Então, pensa. Trate os seus medos, porque você não vai somatizar e chegar na síndrome de pânico. E se já chegou, você vai buscar tratamento. Trate. Tô escrevendo um livro que chama Eu, a Minha Melhor Descoberta. Né? Seja a sua melhor descoberta. A melhor descoberta da Amanda tem que ser a Amanda, porque Deus descobriu a Amanda e ele gostou. Aliás, ele criou, ele fez, ele efetivou o plano e ele deu qualidades pra mim que são dele. E ainda resolveu que eu ia ser a imagem e semelhança dele. Ou seja, eu tenho jeito, porque foi ele que quis assim. Agora, aquilo que distorceu no caminho, eu vou trabalhar. Por quê? Porque eu posso, quero e desejo ser alguém melhor. Então fique com faça uma análise desses tipos de medo, comece a se enfrentar, isso vai ser muito bom.